Olá, pessoal, como vão vocês? Espero que tudo bem. Então, eu tenho feito aí vídeos de pais e filhos e aí eu me toquei que talvez eu não tenha falado das leis sistêmicas. Cristina, mas você não vai falar nunca mais de Ho'oponopono, nem de EFT? Calma. Na verdade, tudo isso tá ligado, não é? Tudo tem uma conexão. Mas eu fiz aí os vídeos, até tô com a mesma roupa, né, gente? Não troquei, não. Mas os vídeos vão vir aí em momentos diferentes. Mas eu queria dizer sobre as leis sistêmicas para vocês. Então, são elas: a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio. Cristina, eu já fiz uma constelação e eu detestei e a pessoa foi péssima. Calma. Eu não vou falar de constelação aqui. Eu vou falar das leis sistêmicas. E isso, inclusive, é muito mais importante do que a técnica. A constelação familiar é uma técnica que você aplica, que tem efeitos terapêuticos, pode ter. Mas o que eu estou dizendo aqui é dos princípios que amparam esta e outras técnicas até, não é? E de alguma forma também nos traz um pouco da visão sistêmica, né? Bom, essas leis, elas atuam sobre nós. Sabemos delas ou não. Não importa, elas estão atuando o tempo todo. Por isso que se a gente souber que elas existem, a gente ganha uma certa responsabilidade, é claro, né? Mas também uma certa liberdade, né? Da gente, como diz lá no Ho'oponopono, assumir 100% da responsabilidade sobre a nossa vida. Bom, então vamos lá. Eu já falei quais são as leis, né? O que acontece é que o Hellinger, ele observou isso ao longo da história dele. Nossa, mas o que eu já ouvi falar do Hellinger suspende os julgamentos, ok? O Hellinger é uma pessoa, mas é um ser humano como qualquer outro. Ele erra igual todo mundo. Não é nenhum mestre, né, iluminado. Só que sim, ele fez muito, assim como Freud fez muito, Jung, Milton Erickson e vários caras importantes nos trouxeram muitas coisas boas para a gente poder estudar, entender e compreender o ser humano. Mas eram pessoas, né? E pessoas têm defeitos. Mas enfim, eu só vou dando esses adendos, esses parênteses antes de alguém já chegar me batendo aí depois nos comentários. Apesar de que vocês são os amores, vocês não fazem isso comigo. Bom, então, o que dizem essas leis? A lei do pertencimento é aquela que vai me dizer que todos aqueles que têm um vínculo sanguíneo comigo pertencem ao meu sistema, menos primo. Ué, mas por que primo não? Não sei dizer por que não. Primos não têm um efeito sobre nós, né? Não quer dizer que não fazem parte da sua família, não, tá? Eu tô falando de sistemicamente falando. É o que a gente percebe no campo. Então, se tem um primo com muitas questões, brigado com você, ou coisas desse tipo, isso deve ser um efeito sistêmico, talvez que tragam da família. Mas não diz respeito ao primo. Se você nunca mais quiser falar com esse primo, tá tudo bem. Isso não gera efeitos para você. Não, tá tudo bem, não, né? Mas isso não vai gerar efeitos sistêmicos para você, se é que vocês me entendem. Mas só quem tem vínculo? Não. Algumas pessoas que não têm vínculo, mas que te deram ou tiraram a vantagem existencial de você. Como assim? Uma pessoa que salvou você da morte, seja ela quem for, ela entra para o seu sistema. Ela te dá uma vantagem existencial, né? Umas vezes, num afogamento, alguém vai lá e te salva, né? Aquela pessoa entrou para o seu sistema. Você precisa ser grata a ela e reconhecê-la como tal até o fim dos seus dias. Do mesmo jeito, as pessoas que tiram a vida dos outros também fazem parte do sistema. Essa é a questão mais difícil. Existe um vínculo entre a vítima e o seu algoz, o assassino. Eu não quero entrar muito nessa questão, é muito polêmica. A gente observa isso no campo, né? Não quer dizer que eu tenho que amar, perdoar, nada disso. Você precisa apenas reconhecer que tem um vínculo.
que ele existe, né? E que essa pessoa faz parte. Se você reconhecer ou não, o efeito está lá, tá? Quais são os efeitos, então, de eu excluir alguém, né? Porque, então, se tem as pessoas que pertencem, se eu excluo alguém, isso vai trazer efeitos para o sistema. Porque é como se houvesse uma grande consciência que, não, fizesse assim, pertence, não pode ser excluído. Você vai ter que trazer essa pessoa de volta. E isso é o quê? Aí, às vezes, vem numa outra geração, a criança, né? Ou mesmo uma pessoa adulta já, ela vai gerar algum movimento para trazer aquele excluído de volta para o sistema. Como assim? Aquele tio que bebe demais, que, né, dá muito trabalho para a família, ninguém quer saber dele, ninguém conversa com ele. Então, adivinha só, provavelmente alguém depois no sistema mais à frente vai ter muito amor a esse tio. Pode repetir a história do tio. E aí, isso é efeito de uma exclusão. Um assassino, por exemplo, né? Então, alguém matou, meu avô matou pessoas. É melhor quando o assassino é da parte da família do que quando é a vítima. Quando é o assassino é da família, as pessoas costumam entender um pouco melhor isso. Mas atua dos dois lados. Então, meu avô, na guerra, matou muita gente, por exemplo, né? Então, adivinha só, essas vítimas precisam ser vistas, reconhecidas. No meu coração, eu preciso honrá-las. Eu preciso reconhecer que talvez de alguma forma eu só estou vivo hoje porque muitos perderam a vida em algum momento. E isso é no coração, né? Eu não preciso fazer nenhum movimento. E claro, o vovô, mesmo que tenha tirado a vida de pessoas, ele também precisa fazer parte. Ele não pode ser excluído, senão também algum movimento vai acontecer no sistema para que isso volte. Como? Pode se reproduzir a questão da vítima e do algoz no sistema, né? Sempre essa dinâmica pode acontecer de qualquer forma, né? Pode ser verbal, pode ser física, pode ser eu comigo mesmo, né? Às vezes a pessoa entra num surto, né? Em que às vezes ela se agride, às vezes ela bipolar. Tô fazendo bem genérico, tá, gente? Quando eu digo isso aqui, esses exemplos, é apenas para exatamente isso, exemplificar. Ah, Cristina, então eu tenho uma tia que é bipolar, então é. Não é isso. É preciso entender, avaliar cada um. O campo das constelações e o campo sistêmico é baseado na fenomenologia. É aquilo que é observado lá. O Hellinger não inventou nada da cabeça dele, não. Ele foi trabalhando com grupos, com famílias e foi vendo. E muita coisa que ele viu lá, a psicologia sistêmica já trazia com a psicogenealogia, com estudos dos antepassados. Ele observou. E aí ele percebeu, então, que tinha algumas coisas que aconteciam em comum. E isso foram os princípios ou leis sistêmicas. Então, se alguém é excluído, isso vai voltar para o sistema de alguma forma. Às vezes um sentimento. Aquele avô que traiu minha avó. Aquele cachorro vagabundo, né? E aí adivinha só. Ou você está traindo ou você é traída. Ou vice, né? Se você é homem, mesma coisa. Então, esses são os efeitos, tá bom? A próxima lei é a lei da ordem. E não tem próxima não, tá, gente? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Só que didaticamente a gente precisa separar. Elas atuam todas da mesma, junto, misturado, né? E aí a ordem vai dizer o quê? Quem vem antes tem prioridade. Quem vem antes veio primeiro no sistema. Merece o lugar de reconhecimento. Por esse lugar que ele vem primeiro. Quem vem depois, e é pequeno em relação a quem vem antes. Nossa, mas eu sou pequeno? É como essa imagem é a imagem de uma criança diante dos seus pais. A criança é pequena, os pais são grandes. Essa é uma imagem que a gente leva para a vida. Mas eu não sou mais criança. Sim, mas é a postura. Porque se eu consigo ter essa postura de ser só filha do papai e da mamãe, eu consigo olhar para a vida com grandeza.
E muitas vezes, quando eu não consigo fazer isso, né, e aí eu fico me sentindo pequeno diante da vida, desprezado, às vezes eu estou no movimento errado, me achando muito grande diante dos meus pais. Ou diante de alguém que veio antes. O que é esse se achar grande? Eu me acho melhor, eu me acho muito importante, porque eu nunca faria aquilo que aquele tio fez, ou aquilo que o papai fez, eu nunca vou fazer. Eu sou muito melhor do que ele. Isso tudo, né, essa arrogância, nos faz, às vezes, na vida, dar uma quedinha, né? Então, essa lei, quando ela também é desvirtuada, digamos assim, né? A gente sai da ordem quando eu digo muitas vezes nos meus vídeos, eu estou fora do meu lugar. Quando eu tô querendo, às vezes é melhor das boas intenções. E vou te falar que é sempre, claro, no fundo, gente, na verdade, tudo é com a melhor das boas intenções. Tudo é um amor, não tudo, mas a maioria das atitudes ali, o amor é o que está na linha de frente. Por mais que sugere sofrimento. Só que, como a gente diz, é um amor cego. Porque é um amor que eu tenho demais pelo meu sistema, só que eu também não vejo o amor do sistema por mim. Eu acho que só eu tenho um amor para dar. Então eu vou consertar tudo, eu que vou resolver tudo, porque só eu que tenho amor. Claro, isso não é um movimento consciente, é um movimento inconsciente, mas que tem efeitos, né? Quando eu quero cuidar de todo mundo que vem antes de mim, eu sou o salvador da família, eu cuido de tudo, pode deixar comigo. Adivinha só, na vida, alguma coisa está faltando energia sua lá. Às vezes na sua família, com seus filhos, com o companheiro ou companheira. Às vezes no trabalho, às vezes na relação afetiva, né? Aí eu não consigo estar ali, porque eu tô com toda uma energia voltada para onde eu nem deveria estar mais olhando quando eu sou adulto. Eu preciso olhar para frente. O movimento é esse, né? Quando eu me torno adulto, eu saio desse lugar de olhar para os pais para olhar para a vida. E assim eu faço com grandeza. Mas para isso eu preciso ter a postura aqui, reconhecer que eles são grandes. E eles são grandes porque eles vieram antes. Assim como todos ali, tios, tias, avós, avós, não importa o que eles fizeram. É muito fácil, nós hoje, com os recursos que nós temos, olha para isso. Quando a gente poderia viver uma situação que a gente vive hoje com essa conectividade que a gente vive. Nós estamos hoje, dia 15 de março de 2021, ainda numa pandemia que dura um ano, ou mais até, aqui, pelo menos no Brasil, né? Pouco mais de um ano. Só que a gente tem recursos, milhares, né, de facilidades para ler pela internet, para estudar, para conversar, para estar próximo. Imagina isso lá na época da peste, da gripe espanhola. Não tinha nada disso. Então, como que eu posso hoje, com os recursos que eu tenho, com todos os benefícios, com todas as facilidades, julgar esses que vieram antes de mim, que não tiveram metade dos recursos que eu tive? Não tem jeito. Eles agiram conforme os sapatos ali que eles estavam calçando. Talvez se você calçar o sapato deles, você vai sentir o aperto, a dor. Mas não dá. Porque é a história deles, é a vida deles. E cada um do seu lugar fez aquilo que acreditava que era o melhor a se fazer. Mesmo no movimento inconsciente. E a gente precisa reconhecer isso com grandeza, né? Reverenciar essa força que vem de todos os ancestrais e passa por todos eles até chegar a mim, para que eu possa, do meu lugar, olhar para o mundo com grandeza. E do meu lugar inclui os irmãozinhos, inclui aqueles que já morreram. A pessoa morre, ela não desaparece do sistema, não, gente. Ninguém perde ninguém.
né? Eu sei que a gente tem esse hábito de falar, ah, fulano perdeu o pai, fulano perdeu... Ninguém perde ninguém. A gente está, né, na alma, conectado. Nós só somos cheios porque todos eles estão conosco o tempo todo. Isso é visceral. Já tem até ciência, estudo de ciência. Outro dia eu vi uma entrevista sensacional lá no Conversa com Bial com o Luiz Schurtz. Ele escreveu sobre um livro chamado O Ar que Me Falta, se não me engano, onde ele conta desse processo de um avô que morreu no campo de concentração, um filho que se salvou e carregou uma culpa eterna, e ele, que é filho desse moço, e que aí traz um monte de questões. É lindo a entrevista que ele deu pro Bial. E teve o Siddhartha, que falou dessa questão da transgeracionalidade, epigenética. Tá tudo lá, a ciência está começando a levantar as orelhinhas para isso, porque a gente vê acontecendo. Então, a lei da ordem é essa. Eu preciso estar no meu lugar. No meu lugar diante dos meus pais como pequeno, às vezes na ordem dos irmãos, quem vem antes tem prioridade. Dos meus tios, avós, todos esses que ficam atrás aqui me amparando como grandes, e eu poder olhar para a vida com grandeza, no meu lugar, para eu conseguir estar no lugar no meu relacionamento, né? A dois, seja homem, mulher, não importa. E se, caso eu tenha filhos, também. Senão, a coisa vai bagunçando. Passou uma moto. A coisa vai bagunçando. Então, eu preciso... essa sensação de não pertencer, de falta de lugar, eu não consigo me encontrar, dá uma investigada no sistema. Pode ser que ou você mesmo está fora do lugar, ou você está simplesmente conectado com algum excluído, que é fora do lugar no seu sistema. Por quê? Porque está excluído. E se você toma o lugar dessa pessoa, você fica fora do seu lugar. É muito amor, né? Eu dou lugar para o outro, só que aí eu saio do meu. Então, ou seja, eu não olho para o amor do outro por mim. O outro não quer, o outro já sofreu. Ele não quer que você sofra. Pelo contrário. Os ancestrais querem que a gente voe, flua feliz. Isso é a gente olhar para o amor deles. Então, esse é o movimento da ordem. Tem tanta coisa para falar disso, né? E eu adoro, né? Vocês percebem? Bom, e aí a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio vai atuar onde? Relações de iguais, né? E aí minha professora fala muito isso, eu acho lindo. Onde, quando a ordem, o equilíbrio entra pela porta, a ordem sai pela janela. E vice-versa. Porque não existe equilíbrio onde há ordem. E não existe ordem onde há equilíbrio. São coisas distintas. E isso gera muitas questões e confusões, não é? Mas na relação, então, a dois, não é ordem. Porque se fosse ordem, era o quê? Pai e mãe. E muitas pessoas se perdem nisso. De querer estar num lugar para o outro, de eu deixo comigo, eu cuido de tudo, eu resolvo tudo. Ou seja, vai ser um pai ou uma mãe para o cônjuge, para o companheiro, para a companheira. E o equilíbrio não. O equilíbrio são dois adultos se relacionando, equilibrando a relação com trocas afetivas. E isso também vale para amigos, colegas e tudo que é das relações sociais, inclusive relações afetivas. Uma hora alguém está dando algo para a relação e este está recebendo. Aí esse que recebeu fica feliz porque recebeu algo e fala, vou dar um pouquinho mais, vou retribuir, porque esse é o meu coração. Vem pra cá. Esse agora tá dando, esse agora tá recebendo. Aí esse que recebeu fala, que delícia, tão bom, vou dar mais. Vem pra cá. E assim o amor cresce, né? Ou as relações se mantêm equilibradas, de amizade, de parceria, enfim. Agora, quando isso não acontece, né? Não, eu faço tudo, pode deixar. Não, não precisa me dar nada em troca. Não precisa. Pode deixar que eu faço. Pode deixar, adivinha? Esse espaço aumenta. E adivinha só o que fica aqui nesse meio? Pode entrar umas pessoinhas aqui, né?
Quando é relação a dois, se eu vou fazendo esse movimento, desde que eu dou, esse outro aqui, uma hora, não consigo mais equilibrar. Eu preciso de alguma coisa para me apoiar. E aí, às vezes entra uma terceira pessoa na relação, às vezes coloca o filho no meio, enfim, milhares de dinâmicas que a gente pode ir falando aí, para o vídeo também não ficar muito longo, cheio de exemplos. Então, essas são as leis. O tempo todo eu estou falando delas aqui, talvez não faltou um vídeo explicando o que é isso, né? Tem várias variantes, talvez eu faça mais coisas. Se você tem alguma dúvida, alguma questão pontual, pergunte aí, que aí eu faço um vídeo sobre isso, para tentar esclarecer também, tá bom? Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai vir vídeos aí, hein? Sobre pais e filhos, acho que vai ser uma série. E aí, nós vamos conversando, batendo papo, sempre com muito amor e respeito. Eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer. Eu só estou aqui para dizer a minha percepção dentro do meu lugar, né? Da minha profissão, do que eu observo na minha clínica e do que eu vivencio. Eu não falo para vocês do que eu não vivencio em mim. Disso vocês podem ter certeza. Então, se servir, pega. Se não servir, descarta. Não precisa ficar bravo comigo aí, me xingar. Não sei que vocês não fazem isso, já falei. Mas tudo bem críticas, se você não concorda. Tá tudo bem. Ok? Aqui a gente age com coração e a gente acolhe todos os pontos de vista, mesmo os que são diferentes. Faz parte. Tá bom? Então, não precisa acreditar em nada que eu falei. Vive aí, reflete, vivencia isso. Veja se faz sentido. Quem sabe? É uma coisinha aí que, olha, nunca tinha pensado nisso. Te dá uma luz sobre algo aí na sua vida. Se isso acontecer, eu já fico feliz de ter contribuído com isso. Tá bom? Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.